E esse ano, nós, enquanto BHO, enquanto diretoria, nós escolhemos falar sobre excelência. Né? Excelência em higiene ocupacional. E nós, enquanto diretoria, colocamos em busca da excelência, como algo que nós estamos indo atrás, perseguindo. Não é? Nós estamos tentando achar o nosso caminho para que a higiene ocupacional ela possa ser cada vez melhor. Tá? E por que desse tema? Não é? Preocupa-nos o número de doenças ocupacionais, o número de acidentes do trabalho, em que nossos irmãos brasileiros e também de outros lugares do mundo estão cada dia sujeitos aos riscos ambientais. E esses números, embora muitas vezes deficientes, muitas vezes incompletos, mas nós podemos ter uma ideia de que esses números estão cada dia lesando famílias, né, destruindo lares, incapacitando pessoas. E nós, como profissionais prevencionistas, né, nós temos que fazer alguma coisa. E às vezes aquilo que a gente está fazendo, nós ficamos pensando, será que é suficiente? Não é? Então, daí a ideia da excelência, de que só através de uma prática excelente de higiene ocupacional, nós vamos conseguir reduzir esse quadro que é muito triste em muitos lugares, em certas regiões. No Brasil, nós não temos números completos. Nós só temos números da Previdência Social e que apenas reflete uma parte da população. Mas nós sabemos de que entre 2000 e 2005, o número de doenças ocupacionais cresceu 54,3%. Isso quando comparado com o crescimento da população que tem trabalho formal, que tem algum tipo de vínculo empregatício, algum contrato, essa população cresceu 24,5%. Então, no nosso entendimento, o número de doenças é bem maior do que o aumento da população. Isso começa a preocupar. Mas quando nós olhamos para esses números, vemos que temos 32 milhões de trabalhadores formais no Brasil, segundo as informações da RAIS. Mas há outro contingente de brasileiros e brasileiras que não tem vínculo formal. São trabalhadores também, se esforçam também, mas não aparecem nesses números. Nós calculamos que isso pode chegar, no mínimo, a 60 e poucos milhões de trabalhadores, se não a quase 100 milhões de trabalhadores. Então, esses números poderão certamente serem geometricamente aumentados. Então, nós temos aí um monte de gente, uma quantidade enorme de pessoas fantasmas, doentes fantasmas, não sabemos quem são. Por outro lado, quando nós olhamos as estatísticas da OIT de 2002, também nos preocupa o número de pessoas que morrem devido a doenças no trabalho. Esse 1.574.000 mortes em 2002 de pessoas que morreram decorrentes de uma doença no local de trabalho. Um outro dado da OIT mostra que de cada 100 pessoas doentes, uma pessoa morre. E o que impressiona nesse dado aqui da OIT é que desses 1,5 milhão de pessoas que morreram por doença no trabalho, muito mais do que acidente de trajeto, é que 32% desse número são cânceres. E é aquilo que nós, higienistas, às vezes não sabemos prevenir corretamente. Nós, quando olhamos nossos limites de exposição, nós encontramos que eles são carcinogênicos A1, A2, A3, e alguns nós perguntamos, e tá aí, o que a gente faz agora? Qual é o limite que a gente poderia dizer para o ambiente? E a gente, às vezes, não tem uma resposta boa, porque vai ser um número tão pequeno que igual a zero, praticamente. Então, esses desafios que nós temos para uma prática mais excelente e evitar esse quadro que nós temos aqui. Esse é o nosso porquê. Aí nós temos a estatística das doenças nos últimos anos, e possivelmente esse número deve disparar agora com a nova introdução no INSS do nexo tecnológico, epidemiológico, tem um nome aí todo estranho, que vai apontar muito mais casos no Brasil. Então alguém vai se assustar, então, mas na verdade vai apenas estar descortinando a realidade brasileira. Não é? Então são esperados muito mais números de doentes, oficialmente falando. Olhando para a palavra excelência, o que é que significa excelência? Então, eu fui buscar algumas informações relativas à origem da palavra. Excelência vem do latim e tem uma pronúncia parecida com o português de
de excelência, se é que eu sei falar latim, não é? E a ideia aqui é de superioridade, elevação, grandeza. Essa é a ideia que vem do latim dessa palavra. Algo que é melhor, superior, algo de um nível mais elevado. Essa é uma origem para essa palavra. Uma segunda origem vem do grego. E no grego nós temos muitas palavras que são traduzidas no português como excelência. Vem diafero, no grego, que significa ser diferente. Então, se nós buscamos a excelência na higiene ocupacional, nós estamos querendo ser diferentes dos demais. E aqui, obviamente, diferente para melhor. Uma outra ideia da palavra excelência, também no grego, kalos, que significa bom, belo, uma coisa boa. Bela, que se destaca por ser simplesmente algo bom ou belo. Então, quando nós nos encantamos com alguma coisa, vamos pensar assim, e aí nós pensamos na definição da higiene ocupacional como a arte e a ciência, e a arte, normalmente, nós falamos é bela, é bonito. Então, aí nós estamos falando do kalos. Também existe uma outra palavra, que chama kratos, e aí vem destacando poder, quem manda, ou quem dá as ordens, quem tem autoridade. Então, a quem tem autoridade é uma pessoa excelente. E nós brasileiros conhecemos bem aqui como é que os políticos se tratam. Os políticos têm por norma tratar uns aos outros de Vossa Excelência. E até aí faz sentido, porque é autoridade. Ele se destacou, foi eleito democraticamente, ganha poder, então ele tem esse título de Vossa Excelência. Mas recentemente, aí, no mês de agosto, nós tivemos uma discussão no Senado Federal e um ilustre senador disse para o outro assim: Vossa Excelência é um ladrão. Vossa Excelência é um safado. Então, parece que só o título de excelente não basta, porque a prática, ela é condenável, não é? E eles tiveram, ficou famoso, vocês certamente devem ter visto no jornal da época, na televisão e tudo, ficou famoso, Vossa Excelência é um ladrão. Não combina essa expressão. Quando nós, então, estamos em busca da excelência, aí pegando agora pela ideia do latim, que é procurar, e aqui eu estou pensando agora na higiene, não é? Nas abordagens que nós temos da higiene ocupacional. Como é que nós podemos ser excelentes? E aí eu estou incluindo agora o primeiro item, que eu considero extremamente importante, da nossa formação, da nossa educação. Então eu estou querendo aplicar a palavra excelência do latim como algo superior, uma educação de nível elevado, que descortine a grandeza da higiene ocupacional. Então, quando nós olhamos aqui para os nossos professores, temos aqui entre nós hoje professores das melhores universidades do Brasil, da USP, da Unicamp e certamente de outras universidades aqui federais que estão conosco. Nós olhamos para eles e eu sei que eles estão preocupados em melhorar o currículo do curso de higiene ocupacional. Estão querendo melhorar os métodos de ensino. Nós temos visto agora alguns métodos novos de e-learning, quer dizer, onde o aluno não precisa ir a São Paulo ou a Curitiba ou outro estado para aprender. Ele tem hoje os recursos da informática, da comunicação, que permite que ele aprenda e aprenda bem. Então, isso são novos métodos. Isso é excelência. Temos também os nossos programas de certificação profissional. Muitas vezes consegue o título, é excelência, mas depois alguém poderia dizer, Vossa Excelência é um picareta. Vossa Excelência não condiz com o seu nome, porque você não tem um processo de aperfeiçoamento. E esse é processo de aperfeiçoamento, de cobrança que precisa ter, esse processo de que a pessoa é obrigado a se atualizar, nós chamamos de certificação profissional. Passa por um exame, passa por uma prova, passa por os seus colegas, outros pares, que vão poder te ajudar a manter o seu título e a sua prática profissional. Um outro aspecto interessante na parte educacional é o intercâmbio que nós podemos fazer. Eu aprendi muito na minha carreira
fazendo esse intercâmbio com os meus colegas americanos, com os meus colegas canadenses, com os colegas latinos também, da Colômbia, Associação Colombiana, Associação da Venezuela e outros, os mexicanos. Quando a gente pode interagir com eles, nós aprendemos, eles têm outras ideias, nos ajudam muito. E também, por fim, aqui nessa parte educacional, nós precisamos de livros. Esse tem sido assim das nossas grandes dificuldades, de encontrar colegas higienistas que escrevam, não é? Principalmente em português, né? Nós falamos bem, né? Temos um bom discurso, o brasileiro adora falar, mas não gosta de escrever. Então eu quero fazer um apelo para você: escreva, divida a sua experiência, isso vai ficar. A nossa fala passa, mas o que é escrito fica. E isso é uma prática, assim, quando nós pudermos aumentar o número de publicações que nós temos em higiene ocupacional. A BHO tem feito o seu esforço da tradução dos TLVs, agora estamos iniciando ainda uma parceria não formal com a USP, para poder publicar alguns livros que estão sendo traduzidos de higiene lá, e talvez até a própria a apostila, que eu já conversei com o professor Sérgio Weston sobre isso, mas isso vai ficar para os próximo ano, provavelmente. Tem mais livro, mais publicação. Vamos pensar também agora no diafero, diferente. Mas aí vamos pensar na conduta profissional, não é? Vamos pensar que nós, enquanto higienistas, nós queremos ser excelentes porque nós temos uma conduta diferente, positivamente diferente. E aí nós incluímos 3 aspectos. Ética. Temos hoje aqui 2 presidentes das associações internacionais que têm muito bem claro nos Estados Unidos a ética. Vamos ter também nesse congresso um professor, um teólogo, alguém que estudou sobre ética e principalmente estudou sobre a cultura brasileira, a ética dentro da nossa cultura. E ele tem um livro escrito O Jeitinho Brasileiro. Quer dizer, aí vocês vão poder compreender um pouco a nossa ética, que talvez seja diferente de outras culturas, vamos ter nesse congresso também, porque isso faz parte da nossa conduta profissional. Não adianta você ter métodos bons, não adianta você ter uma boa formação, se você não tem ética. Isso faz parte da nossa excelência. Dedicação, critério. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você vai dizer: não, eu sei porque eu estou fazendo isso, porque eu tenho critério. Isso faz parte da nossa conduta. Então aí nós vamos estar trabalhando com o diafero, ser diferente. Né? Uma conduta profissional diferente, destacada dos demais profissionais. Não seremos confundidos com aqueles que apenas estão preenchendo papéis, com aqueles que apenas estão fazendo documentos técnicos e enviando por e-mail e nem sabem do que estão falando. Nós queremos fazer um trabalho diferenciado bem melhor. Vamos ainda pensar também na palavra kalos, né, que é belo. Né? A higiene ocupacional como uma arte bonita, bela, que vai expressar a nossa criatividade, não é? Que nós vamos encontrar soluções criativas, como se fosse uma obra de arte, não é? E aqui nós temos algumas ferramentas, estratégia de amostragem dentro desse aspecto, quando você pode fazer um trabalho técnico muito bem, com bastante conteúdo, e aqui também se envolve com critério, quando nós trabalhamos com belos equipamentos, quando nós reunimos o que há de melhor da engenharia, da medicina, da química, da biologia, da física. E aqui eu estou considerando a beleza de ser multidisciplinar, a beleza de poder reunir na nossa associação profissionais de várias categorias. Da engenharia, que nós não temos essa fronteira, nós podemos todos trabalhar juntos, dar as mãos para que a prevenção seja excelente. E aí, quando nós juntamos isso, excelência, diafero, kalos, nós vamos chegar passando pela autoridade do kratos, e aí nós vamos poder dizer agora, não vossa excelência é isso ou é aquilo, mas nós vamos ter autoridade para propor mudanças nos locais de trabalho. Porque as pessoas sabem que nós temos uma prática superior, que nós somos diferenciados, que nós temos uma arte bonita. Então, nos respeitarão, nos darão autoridade para que a gente proponha mudança nos locais de trabalho. E nós podemos exigir mudança na legislação, porque as pessoas confiarão no nosso trabalho. E também uma coisa importante que já me preocupa, que é a formação de novos higienistas no Brasil, não é? A gente tem visto muitos jovens vindo para os cursos, né? De vez em quando a gente fica até constrangido na sala, quando a gente pergunta assim, quem é que nasceu aqui em 1978, quando nossos padrões de higiene foram estabelecidos, 30 anos atrás.
Quase ninguém. Me considero um museu, um dinossauro. Mas que bom, temos jovens chegando, não é? E aí quando a gente conta para eles, olha, eu estava lá naquele grupo, eu era menino, estava lá naquele grupo, né? Junto com Irene, junto com Eduardo, junto com Mário Fantasini, que está aqui com a gente, não é? Como? E então a gente estava lá com eles, escrevendo, e aí vem essa moçada agora que fica olhando para mim e fala assim, é mesmo? Você estava lá, né? E que bom que a gente tem autoridade para falar assim, olha, isso foi assim, foi desse modo, nós pensamos desse jeito, agora a gente vai passar para vocês essa bandeira. E aí nós vamos pensar agora um pouquinho também como Aristóteles, não é? Famoso filósofo grego. A excelência é uma arte conquistada pelo treino e hábito. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Não adianta você só estudar na melhor universidade, mas se você não praticar, se você não repetir, não é? Alguém conversava comigo esse fim de semana e contava de numa prática japonesa de alguém que tem que preparar um peixe. Leva 20 anos para preparar um peixe. Para ele ser excelente, de repetir. E esse peixe é muito gostoso, esse peixe lá no Japão, mas ele tem um veneno. E esse veneno precisa ser tirado. E só quem tem muitos anos de prática, de repetição, consegue ser excelente o suficiente para oferecer o peixe gostoso, sem que mate o cliente, né, o consumidor. A higiene no Brasil precisa exatamente disso, ser praticada rotineiramente, para que as técnicas prevencionistas sejam desenvolvidas com bastante habilidade. Alguém disse que a excelência não é perfeição. Porque a hora que você alcançar a perfeição, aí você já chegou no topo, não tem mais o que fazer. A perfeição não existe, disse esse senhor Dick Volter. Mas é perfeitamente possível praticar a excelência em tudo que fazemos. Então, se você estiver procurando a excelência, talvez você vai olhar para o nosso logo e vai perceber que tudo escuro. Não tem nada lá, não vai encontrar. Mas, quando você está procurando a excelência, então você começa a procurar por melhores métodos, e aí você vai começar a levantar suas bandeirinhas. Vai começar, ainda não sabe para onde vai, não é? Muitos buscam a excelência, levantam as suas bandeiras, acho que é desse lado, acho que é daquele outro, né? Mas aí, se a gente pensar como Aristóteles, falta repetição, falta hábito. E aí, quando você conseguir fazer o hábito, você vai sair dessa escuridão, não é? E você vai alcançar, então, o topo da montanha. Nós tentamos fazer para vocês o crachá, nós discutimos muito com o nosso fornecedor, mas se você olhar aqui, com um pouquinho de imaginação, você vai perceber que esse crachá é como se fosse uma medalha, tá? Eu queria colocar no peito de vocês uma medalha, sabe aquelas flâmulazinhas que tem assim, que vai se cortando, para ficar bem bonito assim, né? E você vai andar como, eu sou excelente, né? Essa é a ideia. Porque nós consideramos você excelente, não é? O fato de você ter praticado a higiene, ou ter se esforçado, você é excelente. Então, quando um colega olhar para o outro e ver esse crachá, falar, você é excelente, né? Essa é a ideia do nosso crachá. E essa ideia desse formato de medalha, que a gente, aqui nesse encontro, nós queremos sair daqui mais excelentes, ou se é possível sair mais excelente, mas ele depende, então, desse hábito. Isso, na verdade, traduz o quê? Se é uma pessoa que é zelosa, que cuida bem e que desenvolve habilidade ou talento para buscar a excelência. E nós encontramos agora um texto bíblico, que é uma das passagens bíblicas, que é uma verdadeira pérola na literatura mundial, que quando ela fala do amor, né? O amor, o dom supremo. E se a gente olha o texto bíblico, nós vamos encontrar a palavra excelente lá também. E o apóstolo Paulo, quando escreve nesse texto, ele diz assim, tentando procurar com zelo os melhores dons. Na verdade, aquilo que você tem de mais habilidade, zeloso e com mais habilidade. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, que no grego é ket uperbolen, se é que é essa boa pronúncia. Isso significa conduta ou comportamento acima de qualquer comparação. E aí o texto continua e vai falar que o amor,
não é sofredor, que o amor não é invejoso, que o amor não é isso, tudo passa, mas o amor não passa. Então, quando nós estamos falando excelência, na verdade, nós estamos também num caminho de amor, onde nós podemos demonstrar ao nosso próximo que nós temos cuidado com a sua vida. Nós não fazemos isso só porque nós queremos ganhar dinheiro, mas nós gostamos dele, né? Então, a excelência tem essa repercussão também, né? Um caminho acima de qualquer comparação. A minha proposta aqui nesse congresso, a proposta da BHO, é que a gente encontre o nosso caminho. E vamos botando nossas bandeiras. Talvez hoje nós estejamos por aqui. Vamos colocar uma bandeirinha aqui. Mas amanhã nós vamos ter melhores métodos, melhor formação profissional. Vamos estar por aqui. E vamos alcançando. E quem sabe esse caminho nunca termine. Esse topo nunca chegue lá em cima. Não importa, mas nós estamos avançando para a nossa excelência, né? Resumindo, a busca da excelência, quer seja no campo profissional ou pessoal, o atendimento aos seus requisitos básicos leva a um caminho sobre modo excelente, que é, na verdade, a prática do amor, não é? É uma bandeira levantada pela BHO, né? É uma bandeira que nós entendemos como necessária para a higiene, segurança e medicina ocupacional. E o trabalhador brasileiro, o trabalhador mundial, merece que nós façamos um trabalho excelente. Quando você olha essa foto, famosa foto de Joy Rosenthal, 1945, que é um dos símbolos americanos. Quando eles olham para essa foto, isso serviu de inspiração em muitas batalhas e guerras e na vida pessoal de muita gente. Então, nós olhamos os Mariners da Marinha e alguns da Marinha Americana também, e eles estão levantando uma bandeira. E aqui nós notamos que não é uma pessoa só levantando a bandeira, mas várias pessoas levantando a bandeira juntos, fazendo um esforço. Essa aqui já é o monumento, está mais bonito. Se você pegar a foto do Joy Rosenthal original, ela é em preto e branco, não é tão bonita assim, mas foi feito depois um monumento e com a bandeira americana. Outro dia, num filme, há uma história de que uma mãe tinha recebido a notícia de que o seu filho na guerra tinha morrido. E ela estava triste. Mas quando ela viu a foto do Joy Rosenthal, ela olhou e reconheceu em um deles que era seu filho, pelas costas. E ela falou, não, meu filho está vivo. Então essa mãe foi consolada e realmente ele estava vivo através dessa foto. Uma história muito bonita, não é? O que nós queremos hoje, convidar você, meu colega, que veio aqui, os nossos colegas da DRT, nosso colega da Associação dos Engenheiros de Segurança, dos Técnicos de Segurança, da American Insurance Association, é que você nos dê uma mão para levantar essa bandeira, não é? E que essa bandeira, né, possa estar tremulando aqui no nosso dia a dia, e nós, enquanto associações, né, que temos que trabalhar juntos, né, sem corporativismo, nós vamos levantar a bandeira da excelência, não é? E o trabalhador brasileiro só terá que agradecer. Muito obrigado.